Bom dia a todos vocês, nós estamos começando mais uma Escola Bíblica Dominical nessa manhã de domingo e nós daremos continuidade ao nosso curso sobre Introdução à Bíblia. Durante todos esses fins de semana, graças a Deus, nós temos estudado sobre Bibliologia e temos visto várias ferramentas e técnicas no estudo das Escrituras, assim como temos visto sobre alguns debates acerca das Escrituras, alguns temas polêmicos e algumas acusações que fazem contra a Bíblia. E nós temos buscado responder a plausibilidade da nossa fé, ou responder que nós temos uma fé que repousa sobre argumentos seguros. No fim de semana passado nós estudamos sobre algo bem técnico, que foi sobre crítica textual, aquela ciência responsável pela seleção do material, pela seleção dos melhores textos, dos melhores manuscritos, para que nós tivéssemos as nossas Bíblias nas nossas versões no mundo atual. Nós costumamos falar que a bibliologia, aliás, a crítica textual, é como sendo a ciência da manuscritologia, mas nós vimos que é um pouco mais complexo, tem algumas divisões, assim como nós estudamos também sobre aqueles que são acusadores, aqueles que se utilizam da crítica textual para atacar a fé dos cristãos contemporâneos. Hoje nós falaremos sobre as versões bíblicas. Talvez você já tenha se perguntado por que nós temos tantas versões. É possível que você já tenha ido a um culto onde aquela pessoa que está pregando está falando em uma outra versão e você, com a Bíblia nas mãos, não consegue compreender por que nós temos a mesma Bíblia Sagrada e pessoas conseguem ter acesso a várias versões diferentes e muitas vezes, vamos colocar como em algumas vezes, essas versões modificam um pouco o significado do texto e nos deixam confusos. Por isso que nós estudaremos sobre as versões hoje e tentaremos compreender por que nós temos tantas versões. Tentarei não me deter a tantos aspectos técnicos como no fim de semana passada, mas buscarei desenvolver o aspecto histórico das versões para que você compreenda como é que nós chegamos aos nossos dias com tantas versões e tantas mídias, tantas formas de acessar as Escrituras. Veja, nós trabalharemos um pouquinho do aspecto técnico, porém nós nos deteremos mais ao desenvolvimento para que você saiba quais foram as principais versões que transformaram a nossa perspectiva e revolucionaram a nossa forma de ler as Escrituras. Pois bem, primeiramente nós precisamos começar falando sobre o método de tradução. Todo especialista vai utilizar um desses dois tipos de métodos para poder traduzir as Escrituras. Aquele estudioso da língua original, ele precisa usar um método para comunicar a nova linguagem ou para comunicar em uma nova língua que ele busca traduzir as Escrituras. Lembre-se que nós falamos várias vezes sobre os abismos culturais, os abismos escritos. Todos sabem que a Bíblia não foi escrita na nossa língua nativa, não foi escrita nem na língua portuguesa, nem na língua inglesa, nem no alemão, mas foi escrita em uma língua que já está morta. Foi escrita tanto em hebraico como aramaico e grego, e exige um esforço tremendo, colossal, para poder traduzir de uma língua como essa, esquecida e morta, para os nossos dias. E os métodos utilizados pelos especialistas, pelos estudiosos, são basicamente dois. O primeiro é o da equivalência formal. E em que consiste esse tipo de método? É mais ou menos o seguinte: é um estilo de tradução que procura seguir o texto original palavra por palavra. É mais ou menos assim: você está diante do texto e interpreta que a melhor forma de traduzir é ir seguindo palavra por palavra e não buscar traduzir de uma forma geral aquele texto. Aparentemente, nós ficamos com a sensação que essa é a melhor tradução, parece ser a mais fiel, a original, que fica ou que vai responder, ou vamos colocar que vai respeitar o texto bíblico e não vai ter tantas interferências. Mas eu quero lhe mostrar que às vezes esse tipo de tradução pode ser prejudicial e pode perder a originalidade da comunicação, da ideia. Porque um texto, ele busca comunicar ideias e muitas vezes essas ideias estão por trás de um conteúdo mais cultural do que simplesmente a etimologia da palavra. Deixa eu tentar ser mais claro com o que eu estou dizendo. Se você buscar algum texto mais
original do Antigo Testamento, ou vamos colocar como uma tradução mais literal do Antigo Testamento, você verá que algumas traduções trazem mais ou menos assim: a minha ou os meus chifres residem no Senhor. Aí você vai ler aquilo e vai dizer: o que ele quer dizer com os meus chifres residem no Senhor? Para a nossa cultura não faz o menor sentido falar que os nossos chifres estão sendo guardados pelo Senhor, que os nossos chifres repousam no Senhor. Mas nós devemos lembrar que naquela cultura, uma cultura agropastoril do Antigo Testamento, muitas pessoas associavam chifres de animais como força. A força do animal residia no seu chifre, e todas as vezes que eles usavam essa associação de chifre para homens, estavam querendo comunicar sobre a força do homem. É possível que você encontre até na questão artística algumas esculturas da Idade Média e do início do segundo milênio ou do primeiro milênio. Você encontra algumas esculturas onde os personagens bíblicos eles possuem chifres. Aí você fica sem compreender nada. Por que aquelas pessoas desenhavam os homens do Antigo Testamento, desenhavam os personagens bíblicos com chifres? Porque chifre representava força e muitas vezes uma autoridade era representada pelos seus chifres, pelo tamanho dos seus chifres. Então, nós percebemos que essa tentativa de traduzir palavra por palavra não consegue, às vezes, comunicar a ideia do autor. Se nós fôssemos traduzir para os nossos dias, nós teríamos que colocar que a nossa força reside no Senhor, a nossa força subsiste em Deus. Então veja que muitas vezes essa tradução fiel pode se tornar infiel e pode embaralhar a nossa compreensão. Então o que nós queremos deixar claro é que muitas vezes essa equivalência formal, você vai encontrar muitas pessoas debatendo sobre isso e dizendo: eu tenho a melhor versão. Por quê? Porque a minha versão é a fiel, é aquela que busca seguir palavra por palavra e ela é a melhor. Mas nós estamos querendo mostrar que isso é mais complexo e muitas vezes essa equivalência formal pode se tornar um tipo de erro de tradução. Mas nós temos um segundo tipo de equivalência, que nós chamamos de equivalência dinâmica. E esse estilo de tradução, ele não se prende estritamente ao texto, mas procura traduzir a ideia. Veja como exige uma certa técnica, uma certa habilidade, uma forma de desenvoltura daquele especialista, daquele tradutor, quando ele vai utilizar o método de equivalência dinâmica. Ele vai buscar aquela ideia principal do texto e vai tentar comunicar naquela outra sociedade. Esse tipo de tradução é comum na NVI. Você vai perceber que a NVI já consegue falar em uma linguagem mais moderna, mais fácil, porque ele está pegando e traduzindo e interpretando o texto. Ele pega mais ou menos um tipo de perícope que nós chamamos, ou colocar como parágrafo, e traduz a ideia daquele parágrafo para os nossos dias. Aparentemente parece ser a melhor forma de tradução, mas também tem os seus erros. Por quê? Porque muitas vezes esse tipo de tradução vai estar exprimindo ou vai estar comunicando a ideia do seu tradutor e não a originalidade do texto bíblico. Para que ele consiga produzir e comunicar com muita exatidão a ideia, ele precisa ter um domínio muito grande daquela cultura e da língua original, para que ele não perca o sentido original e literal que aquele autor está querendo comunicar. Deixa eu dar uma ilustração. No Novo Testamento, uma das formas de falar sobre amor é dizer que existe uma espécie de sentimento nas nossas entranhas. A palavra grega é lá usada como entranhas ou tripas, e diz que o nosso amor reside nas nossas entranhas. Se nós fôssemos trazer para os nossos dias, talvez não ficasse muito coerente dizer que o nosso amor reside nas nossas tripas. Então o que é que o autor faz? Ele comunica da seguinte forma: que os nossos sentimentos estão no nosso interior, estão no nosso coração, a palavra usada por coração também, e faz com que nós tenhamos a ideia que o nosso sentimento vem de dentro e está nessa região. Mas se nós fôssemos usar de forma mais científica, produzindo uma nova ideia sobre a tradução, talvez a melhor forma de traduzir seria que os nossos sentimentos vêm da nossa cabeça, do nosso cérebro. Mas você perceba que são várias formas de tentar falar sobre o sentimento.
naquela época que foi escrito o Novo Testamento, para as pessoas o sentimento estava mais localizado no estômago por conta de um certo incômodo que causa nos seres humanos quando eles estão emocionados, quando eles estão exprimindo, ou estão sentindo vamos colocar como sentindo uma espécie de transformação de um sentimento por outra pessoa, e esse sentimento vai sendo produzido no seu interior, e eles colocavam como sendo as entranhas. Esses são os dois métodos básicos de tradução, o formal e o dinâmico, e as nossas várias traduções que nós temos hoje, as nossas várias versões, estão migrando, estão percorrendo um desses dois tipos de tradução, desses dois tipos de métodos. Você tem aquelas que são mais literais, como a corrigida fiel, a corrigida ou a Almeida revisada. Nós já temos aquelas que estão no meio termo, que são a revista e atualizada, que busca dinamizar esses dois tipos de métodos. Nós já temos a NVI, que é mais dinâmica. Aí nós já temos aquelas outras que vão bem para o extremo, como a NTLH, a linguagem de hoje, que é basicamente um tipo de interpretação de paráfrase bíblica. Eu volto a dizer que existe um perigo extremo de nós oficializarmos só um tipo de tradução, só um tipo de versão, sendo que muitas vezes uma dessas versões está em um extremo de um tipo de método e outra versão está no outro extremo, e nós podemos perder a ideia e a essência bíblica quando nós nos detemos apenas a uma versão. Onde que nós encontramos a palavra fiel e verdadeira do Senhor? Nas mais diversas versões. Nós precisamos migrar, ou precisamos mesclar, melhor dizendo, esses vários tipos de versões para que nós encontremos a melhor forma de chegar ao sentido original do texto bíblico. Mas como foi se dando as versões que nós conhecemos? Alguns colocam que já há 300 anos antes de Jesus Cristo já existia um cano do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Logo após os babilônicos, eles escravizarem os judeus e dispersarem na grande diáspora os judeus por todo o mundo, foi necessário que os judeus começassem a produzir nas sinagogas certo material para que eles conseguissem ter acesso às escrituras, e a partir desse período onde começaram a se desenvolver as sinagogas e os escribas, que começam a se formular o Antigo Testamento como nós conhecemos. Naquela época eram 22 livros, semelhante aos nossos, só que hoje nós desenvolvemos e aumentamos o número de livros, não o conteúdo. Nós temos 39, porque nós dividimos alguns livros, como Samuel, Reis, mas o livro cano original do Antigo Testamento eram 22 livros, e eles foram sendo formulados nesse período que os israelitas estavam dispersos pelo mundo, e eles estavam congregando em sinagogas, e os escribas se tornaram responsáveis pela formulação desse tipo de conteúdo. Eu quero deixar claro que desde o início os fiéis, aquelas pessoas que eram devotas a Deus, sempre tiveram uma precisão, sempre tiveram uma sensibilidade e um amor de tal forma pelo texto, que eles valorizavam o tipo de tradução que eles faziam ou o tipo de escrita que eles produziam. Deixa eu tentar ser mais claro com o que eu estou dizendo. Algumas pessoas vão criticar dizendo: nós não podemos confiar porque nós já estamos diante de várias cópias, mas muitos homens do Antigo Testamento, muitos homens que estavam diante do cano do Velho Testamento, tinham uma piedade tão grande que, quando nós estudamos o aspecto histórico sobre isso, nós ficamos abismados como eles amavam e tinham uma devoção pelas Escrituras. Alguns dizem que os escribas, eles selecionavam um tipo de couro de um animal que era limpo, existia um animal selecionado para produzir aquele texto, eles usavam uma caneta específica, tinha que ser preta, e eles tinham uma devoção a tal forma de se banharem todas as vezes que iam fazer a cópia daquele manuscrito. Alguns até chegam a dizer que, quando eles iam escrever o texto onde tinham palavras que falavam sobre o nome de Yahvé, quando falavam sobre o nome de Deus, eles se banhavam a cada uma das consoantes do tetragrama sagrado. Então perceba que eles eram devotos, piedosos, e eles estavam preocupados com cada sílaba, cada letra
da escrita do manuscrito do cânon do Antigo Testamento. Nós tínhamos uma língua ainda não tão desenvolvida, por isso que nós não temos no texto hebraico, você tem uma ilustração aqui na sua tela, nós não tínhamos ainda letras minúsculas, assim como nós não temos pontuação, e a forma de escrita é da direita para a esquerda no texto oriental. Porém, no período onde o mundo grego começa a tomar de conta daquela região, onde nós chamamos de helenização, quando Alexandre o Grande começa a disseminar o mundo grego, a cultura grega por toda aquela região oriental, nós tivemos uma nova versão que também influenciou o mundo antigo daquela época. Nós conhecemos essa versão como Septuaginta, talvez você já tenha ouvido falar sobre essa versão, e é uma versão influenciadora no mundo antigo, assim como ela é fundamental para os nossos dias, para que nós consigamos chegar a uma compreensão do sentido original do texto bíblico. A Septuaginta, ela foi mais ou menos desenvolvida quando um dos reis daquela época, um rei egípcio, ele começou a compreender que era necessário que houvesse um tipo de versão em grego da lei dos judeus. Então, um escriba bastante conhecido daquele período pediu que o rei Ptolomeu ele enviasse pessoas que eram especialistas, peritos, escritores e pessoas que eram estudiosas para começarem a compilar uma nova versão da lei judaica. Então, esses homens foram selecionados. A tradição diz que foi basicamente 6 pessoas de cada tribo, das 12 tribos, e nós tivemos 72 pessoas que foram para Israel, para Jerusalém, e começaram a fazer uma nova versão grega das Escrituras. E essa versão foi escrita em 72 dias, por isso o nome de Septuaginta, que significa 70. E a Septuaginta nada mais é do que uma versão grega do Antigo Testamento. E aqui, eu abro um parênteses para falar tanto da importância, assim como do perigo das traduções. Vamos ver. A importância é que o mundo das pessoas que tinham a língua grega começou a ter acesso ao texto sagrado. E a língua grega era como sendo a língua universal. Então muitas pessoas começaram a conhecer a revelação de Deus. Pense aí quantas pessoas que começaram a conhecer ao Senhor Jeová a partir dessa tradução e conhecer a lei judaica a partir de uma nova língua, de uma nova linguagem na tradução. O mundo foi transformado, impactado por essa nova versão, mas nós temos um grande perigo, porque muito da cultura grega foi sendo introduzido dentro dessa nova versão, e nós precisamos ter cuidado com os modelos que vão sendo produzidos a partir da Septuaginta. Houve uma certa influência dessa cultura e muitos dos aspectos emocionais, muitos dos aspectos teológicos receberam uma nova roupagem filosófica a partir da Septuaginta. Mas são basicamente esses 2 modelos de versão que nós temos antes do Senhor Jesus Cristo. Veja que nós estamos falando de um conteúdo que antecede até o próprio Senhor Jesus Cristo, e muitos tentam provar que o Senhor Jesus Cristo utilizou da Septuaginta, se utilizou da versão grega quando estava comentando sobre o Antigo Testamento. Daí também a sua importância, a demonstração que nós não podemos nos restringir apenas a uma versão, apenas a uma língua, mas o essencial é que a pessoa comum, as pessoas consigam ter acesso à revelação do Senhor. Então nós chegamos em uma nova etapa, nós temos a compilação do Novo Testamento, lembrando daquela divisão bem simples, de que o primeiro século foi dividido em 3 etapas. Primeiramente, no período onde o Senhor Jesus Cristo estava na terra, da revelação encarnada, do Verbo de Deus que estava aqui. Em seguida ele morre, nós temos aquele período da tradição oral de 30 anos, para enfim chegar no fim, ou nos 30 anos finais do primeiro século, e termos os registros, termos os manuscritos que foram produzidos pelos apóstolos. Mas passaram-se vários anos, após a compilação do cânon do Novo Testamento, nós temos uma nova versão que também revolucionou a forma dos homens lerem as Escrituras. Nós temos uma Bíblia chamada Vulgata. Talvez você já tenha ouvido falar, principalmente por conta da influência católica nessa tradução.
A Vulgata nada mais é do que uma versão latina das Escrituras. Veja que foi traduzido para o latim por volta do ano 405 depois de Jesus Cristo por um homem chamado Jerônimo. Jerônimo, ele foi enviado pelos seus pais para estudar em Roma e ele começa a se dedicar de forma tão ferrenha ao texto bíblico que ele gasta toda a sua vida na leitura do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nessa busca, nessa tentativa de produzir uma nova tradução para a língua que era comum no Império Romano, a língua do latim. Jerônimo, ele sofreu muitos anos por um aspecto, vamos colocar, mais místico ou por um aspecto mais sensitivo da realidade da vida, por conta que em sua época existiam várias pessoas que morriam por pestes e ele tinha essa certa sensibilidade, tinha medo da morte e ele se dedica, gasta toda a sua vida, só para que você tenha uma ideia, ele gasta cerca de 16 anos só para produzir uma versão do Antigo Testamento e ele vai dedicar toda a sua vida na produção da Vulgata. A Vulgata começa a tomar uma certa, proeminência, um certo destaque dentro do contexto eclesiástico. O catolicismo romano vai pegar a Vulgata e vai colocar em uma posição como sendo a língua mais elevada. É a partir desse momento que as pessoas começam a não ter acesso ao texto sagrado. Veja que eu disse, ou que eu mencionei, que um dos intuitos da Septuaginta era fazer com que as pessoas comuns tivessem acesso ao texto bíblico. Até o Novo Testamento é escrito no grego koiné, que significa um grego popular, e todas as pessoas tinham acesso, esse é o desejo do Senhor. Mas a partir do período que foi traduzido para a Vulgata, quando nós tivemos uma tradução do latim, as pessoas começaram a dominar essa revelação e só o meio eclesiástico começava a ter acesso ao texto bíblico e as pessoas começaram a viver na escuridão. E nós estamos falando não de um período de 10 ou 15 anos, vão ser cerca de 1000 anos onde as pessoas não conseguem mais ter acesso ao texto bíblico e somente aquele alto clero é que podia acessar por meio do latim. As próprias missas começaram a ser feitas em latim e as pessoas ficaram em total escuridão. Veja a importância de uma tradução. As pessoas vão colocar nessa época como sendo uma espécie de infidelidade a busca por traduzir para outras versões, para outras línguas, e somente a língua canônica, somente a língua que deveria ser utilizada e divina, seria o latim. Isso fez com que se tornasse uma forma de elitização às Escrituras e somente aquele alto clero que poderia conhecer a Deus. Mas Deus começa a interferir na história. E nós encontramos um homem por volta do século XIV chamado John Wycliffe, que estudava em Oxford, era professor de Oxford e sentiu um grande impulso, um grande desejo em modificar essa realidade e começa a traduzir certas porções das Escrituras para a língua inglesa. Após tantos anos, após tantos séculos, as pessoas começavam a ter novamente acesso às Escrituras, mas esse homem foi perseguido, esse homem foi morto. E ele só começou, ou ele só introduziu essa nova versão, as pessoas ainda não tinham acesso completo às Escrituras na forma íntegra, mas eles já começaram a ter essa nova perspectiva, de uma perspectiva onde não se restringiam mais apenas a um tipo de tradução, a um tipo de língua, e começaram a questionar o modo onde a igreja estava dominando a revelação de Deus. Várias pessoas foram influenciadas por essa tradução de John Wycliffe, a ponto de pessoas começarem tanto a questionar a autoridade papal, como buscar um tipo de reforma dentro da igreja. Nesse período, a tradução de John Wycliffe chega até um local que nós conhecemos hoje por Tchecoslováquia, e a partir dessa nova revelação, não vamos colocar revelação, perdão, mas a partir dessa nova tradução, começa a se desenvolver um grupo chamado de Irmãos Morávios, onde eles iriam evangelizar várias regiões na Europa, em várias regiões do mundo, e começariam a produzir uma espécie de avivamento e modificação na igreja. Volto a dizer, olha a importância de uma tradução. O homem na Inglaterra faz com que essa revelação seja
agora acessível ao povo comum, e essa nova língua, ou essa nova tradução, essa nova versão faz com que chegue em uma região que causa um impacto tão grande que tem uma transformação cultural e começa a ter um avivamento, e essas pessoas começam a proclamar o Evangelho por todo o mundo. Mas é em 1382 que nós temos a primeira Bíblia, literalmente, na versão inglesa. Nós temos em seguida, de 1395 a 1536, vários mártires por conta das Escrituras. O próprio Lutero vai começar a ter acesso ao texto grego, o texto de Erasmo, e ele leva para a cultura alemã também a tradução das Escrituras. Olha o impacto que isso começa a causar também no mundo alemão. Nesse período, somente 5% das pessoas eram alfabetizadas, mas Lutero compreendeu que todo lugar ou em todos os locais era necessário que houvesse uma tradução e o povo comum tivesse acesso às Escrituras. Até tem uma frase clássica dele que ele diz: onde fosse fundada uma igreja era necessário ter uma escola ao lado para que todas as pessoas tivessem acesso às Escrituras. O impacto foi tão grande que durante ou após umas 2 gerações, cerca de 90% dos alemães já estavam todos alfabetizados por conta da tradução de Lutero para o texto alemão, ou para a língua alemã. E esse texto se tornou um clássico dentro da cultura alemã. Até os dias de hoje as pessoas estudam e se dedicam para ver e compreender como foi produzido aquela versão. Nós temos nessa época também Calvino, temos o Zwinglio, todos eles lá na Suíça, e destaca um homem chamado William Tyndale, que foi aquele responsável pela produção da Bíblia na língua inglesa, e ele foi um daqueles vultos dentro da igreja que influenciou de tal forma no seu período que muitas pessoas se converteram através da sua versão, da sua tradução das Escrituras para o texto ou para a língua inglesa. Ele contrabandeava Bíblias e ele dedicou a sua vida para fazer com que o homem comum conseguisse ler as Escrituras, e ele afirmava que o seu maior desejo era fazer com que até uma criança conseguisse compreender a revelação de Deus e que uma criança tivesse mais conhecimento do que um papa. Nós prosseguimos falando sobre 1538, onde nós temos a primeira Bíblia autorizada. É a partir desse momento que os reis começam a concordar com a tradução, e é a partir desse momento que nós começamos a ter as reformas protestantes na Europa, a partir dessas revelações ou a partir dessas novas traduções que as pessoas vão produzindo em cada uma dessas regiões e vão fazendo com que o homem agora compreenda e tenha acesso às Escrituras e enfim se converta e saia das escuridões. Nós temos uma versão, ou temos um comitê que produziu uma versão que chegou até os nossos dias, que é a versão de Genebra. Então veja como é antiguíssima essa versão que você tem acesso aos nossos dias, que você consegue comprar em qualquer local, e a partir de 1557 a 1586 que esse comitê produziu um texto que se tornou um clássico por conta da sua precisão e do seu método. Esses homens, cada um produzia a sua versão e iam fazendo comparações para chegar à melhor tradução possível dos seus dias. Era uma exatidão de tal forma que eram colocados em locais diferentes, e cada um pegava o seu manuscrito, pegava a tradução do outro e iria começar a questionar se ele tinha conseguido expressar de forma mais exata a ideia do texto bíblico. Então, por fim, nós temos a versão portuguesa. Veja que o mundo inglês já tinha há bastante tempo as Escrituras. Nós sabemos que até nesse período temos a versão do rei James, King James, e essa produção ficou famosíssima no mundo inteiro e chegou até os nossos dias. E a partir dessa tradução, King James, o mundo também começou a ter várias transformações e várias novas versões. E quando foi que começou a ser traduzida também para a língua portuguesa, o texto grego e o texto hebraico? A partir de um homem chamado João Ferreira de Almeida, no século XVII. Era um católico que se converteu ao cristianismo reformado, que se converteu naquele período de ascensão da reforma protestante na Europa, e ele começou a traduzir certos parágrafos ou certas porções das Escrituras e foi se desenvolvendo
Antes da sua morte ainda não tinha a versão completa na língua portuguesa, mas ele foi o precursor tanto da versão portuguesa como também do acesso de língua portuguesa ao texto bíblico. E foi algo marcante e revolucionário. A partir de um homem como esse que dedicou a sua vida, que se esforçou, que batalhou para estudar os textos originais, que nós temos o nosso texto bíblico na língua portuguesa. É a partir dessas versões que nós conseguimos ter hoje acesso aos textos revelados pelo Senhor, aos apóstolos e às palavras ditas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Foi algo tão marcante que não parou por aí. Foram as várias versões que sucederam a primeira versão de João Ferreira de Almeida, e como eu até mencionei no início, nós temos várias versões. João Ferreira de Almeida traduzido de uma forma, traduzido de outra, tanto na linguagem, no método formal, como da equivalência dinâmica. E você tem aqui a imagem das várias versões que nós encontramos em nossos dias, que nós utilizamos nas nossas igrejas. Nós temos várias mídias hoje, tanto digital como mídia física. Mas o que eu quero comunicar para você nessa manhã é que você não deve se restringir apenas a uma versão e fazer como alguns imaginam, que somente uma versão é que consegue falar e que somente uma versão é a palavra de Deus. Isso é algo tão sério que costuma dividir igrejas, porque alguns se levantam dizendo que somente uma versão é capaz de fazer com que uma pessoa se converta, que uma pessoa consiga conhecer a Deus. Mas o que nós queremos afirmar é que todas essas versões, elas conseguem expressar a palavra de Deus, algumas de forma mais exata, mas nós não devemos nos restringir apenas a uma versão, mas devemos labutar para chegar ao máximo possível, ao máximo de precisão e de proximidade ao texto original que o Senhor decidiu nos revelar. Nós também temos em nossos dias que algumas versões que nós chamamos Bíblias de estudo, precisamos ter bastante cuidado, porque nessas notas de rodapé também são expressas a teologia daquele escritor. Então nós precisamos ter o máximo de cuidado quando estivermos com essas versões, mas nós temos que estudar independentemente de qual seja a versão. Nós já nos estendemos bastante o tempo, queria somente agradecer por você continuar os estudos, mesmo que seja de forma virtual, muitas vezes cansativo, às vezes difícil, o assunto não é tão simples, exige um certo esforço por conta desses termos técnicos, mas saiba que Deus vai abençoar e vai enriquecer a sua vida e vai fortalecer a sua fé, porque você vai ter a consciência que diante de você, você tem a revelação de Deus, um texto inspirado, e que Deus foi gracioso não somente em produzir a Bíblia, mas fazer com que esse texto fosse preservado, chegasse aos nossos dias e na nossa língua nativa, que nós podemos compreender e podemos ter um relacionamento com Deus. Que Deus nos abençoe. No próximo fim de semana nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre bibliologia, uma introdução às Escrituras.